Uma vida. Uma vida inteira. Qual é o ponto principal disso tudo? Imagine como seria se pudéssemos ver empilhadas na nossa frente todas as coisas que usaremos e produziremos durante toda a nossa vida. Quantas xícaras de chá tomaremos? E quantas toneladas de fezes mandaremos descarga abaixo? Quantas palavras pronunciaremos e quantas lágrimas iremos derramar? No final deste filme, pela primeira vez, poderemos ver nossa vida inteira na nossa frente. Esta é a história da minha vida, da sua vida, de uma vida normal. Esta é a história da marca humana. As marcas da humanidade. O impacto que cada um de nós tem no planeta varia enormemente. Cada pessoa é diferente da outra, mas juntos, todos nós, os 6,5 bilhões de humanos, nos tornamos uma média. Vamos analisar uma menina e um menino comuns. Através deles, calcular o impacto de uma vida comum. Uma jornada de 2.475.576.000 segundos desde o berço até a sepultura. Então, por onde devemos começar? A tarefa mais importante que temos durante nossa vida é conseguir calorias suficientes para permanecermos vivos. Nosso corpo precisa de um suprimento constante de energia, parecido com a quantidade exigida para fazer funcionar uma lâmpada de 100 watts. No início, toda essa energia vem do leite. Essa é a primeira coisa que iremos mostrar a você. Nosso consumo de leite durante toda a nossa vida. Este seria o cenário se a quantidade total de leite que consumimos durante nossa vida fosse entregue na nossa casa no mesmo dia. Com o tempo, todas as xícaras de chá, tigelas de cereais e xícaras de café com leite que consumimos chegarão à incrível quantidade de 15.951 porções. Nossa base de cálculo foi a Grã-Bretanha. Emprestamos a vida de alguém que vive naquele país para representar um membro comum da raça humana e ver que impacto ele tem no mundo ao seu redor. Algumas pessoas tomam mais leite, outras menos. 16.000 porções é a média para uma pessoa que vive no norte da Europa. Porém, esses números seriam muito diferentes em outras partes do mundo. Digerir quantidades tão grandes de laticínios exige enzimas especializadas. Se alguém do Extremo Oriente tentasse tomar tanto leite assim, teria uma diarreia explosiva. Lidar com esse tipo de ataques nunca é fácil, principalmente quando as crianças ainda não sabem usar o banheiro. E é por isso que todos nós somos embrulhados em fraldas durante os primeiros 2 anos e meio de nossa vida. Então, quantas trocas de fraldas serão necessárias durante esse período? Nossa conta somou 3.800 trocas. Embora muito convenientes para os pais, todas essas fraldas somam um pesado fardo em uma sociedade mais ampla, sem contar o petróleo, as árvores e a energia que usamos para fabricá-las.
Cada fralda é usada apenas durante algumas horas antes de ser jogada fora. Jogamos fora bilhões de fraldas por ano, tornando-as em uma das maiores contribuintes para a lotação dos lixões. E o plástico nas fraldas, que evita vazamentos, pode levar até 500 anos para se decompor na natureza. E essa é apenas uma das razões pelas quais, quando atingirem os 2 anos de idade, crianças no mundo desenvolvido já serão responsáveis por mais emissões de dióxido de carbono do que alguém na Tanzânia geraria durante toda uma vida. Mas não usaremos fraldas e tomaremos leite para sempre. Não irá demorar muito para passarmos para alimentos sólidos. Uma das coisas que a maioria de nós irá consumir é algum tipo de carne. Durante uma vida inteira, seremos capazes de comer 4 vacas, 21 ovelhas e 15 porcos. Porém, é o frango que perfaz a maior parte de nossas tendências carnívoras. Comeremos mais de 1.200 frangos durante toda a nossa vida. E não contentes em consumir essa vasta quantidade dessas aves, também comeremos seus filhotes ainda não nascidos. – 13.345 ovos. Alimentos como carne e ovos fornecem proteínas que são decompostas e transformadas em aminoácidos, que são os blocos básicos que usamos para construir e consertar nosso corpo. Mas para obter a energia diária, nosso corpo vai precisar de carboidratos. O pão, de uma maneira ou de outra, aparece praticamente em todas as culturas do mundo. Hoje são consumidos uma média de 55 pacotes de pão de forma por ano, o que dá 4.283 durante uma vida. Assim como carboidratos e proteínas, devemos consumir uma quantidade saudável de frutas, legumes e verduras. 5 porções diárias parece uma quantidade razoável. Essa maçã foi feita de 5.272 maçãs. A quantidade que uma pessoa comerá durante toda a vida. Essa cenoura foi feita de 10.866 cenouras, quantidade que comeremos durante toda a nossa vida. Cenouras podem ser tiradas do solo, lavadas e comidas, ou podem ser processadas, raspadas, postas em saquinhos e vendidas por 7 vezes seu preço original. Parece que nos apaixonamos por tudo que é lavado, arrumado e empacotado. Todo esse empacotamento logo se transformará em uma soma. Cada um de nós jogará fora esse tanto de embalagens, só de itens alimentícios.
Durante toda a vida, isso dará um total de 8,5 toneladas. À medida em que crescemos, apesar de nossos melhores esforços, nossa dieta provavelmente não será composta totalmente de proteínas, carboidratos, frutas, legumes e verduras. Muitos de nós não seremos capazes de resistir à sedução do fast food, ingerindo grandes quantidades de hambúrgueres e salgadinhos. E quem de nós não gosta de uma deliciosa barra de chocolate? Então, quanto chocolate comemos? Durante toda a vida, comeremos uma quantidade de chocolate suficiente para construir essa casa. Uma bela moradia para qualquer personagem de conto de fadas. Cada um de nós comerá uma média de 8,2 quilos de chocolate por ano, o que dará 10.000 barras de chocolate durante toda a vida. Mas a vida moderna não é tão ruim assim. Ela incorporou muitos alimentos baratos ao nosso dia a dia, que são muito melhores para nós do que podemos imaginar. Embora baratos, feijões em lata fazem muito bem à saúde e contêm proteína de alta qualidade. Isso é bom, já que consumimos a incrível quantidade de 845 latinhas durante toda a nossa vida, o suficiente para encher essa banheira. Mas eles também apresentam alguns outros, não documentados e nem sempre bem-vindos efeitos colaterais. O fato de comer feijão é famoso por fazer uma pessoa soltar gases. Todos nós soltamos gases. Em média, a quantidade é entre 1 a 5 litros de gás diários, entre 12 a 25 mini-emissões por dia. Uma coisa que não fazemos é acender nossos gases. Mas qual seria a aparência disso se o fizéssemos? Como seria se juntássemos todos os gases que emitimos durante nossa vida em um campo em algum lugar da Inglaterra e jogássemos um fósforo aceso ali? Seria assim. Uma bola de fogo de 35.815 litros. Até agora falamos de ar quente. E quanto àquilo que acabei de ouvir você pedir? Em 78 anos e meio, usaremos 4.239 rolos de papel higiênico. Isso pode parecer muito, mas é preciso muito mesmo para nos limparmos. Um ser humano defeca pelo menos uma vez por dia. Qual a quantidade de fezes que você acha que criamos? Esta. Nos anos 70, um francês chamado Monsieur Mangetout ficou famoso por comer coisas que não eram comestíveis. Sua dieta incluiu várias bicicletas e um aviãozinho Cessna. Tudo isso passou pelo intestino dele e saiu do outro lado. Embora nossas fezes não sejam nada, comparadas às do Sr. Mangetout, produziremos 2.865 quilos, ou quase 3 toneladas delas. Dadas as 50 toneladas de alimentos que ingerimos, esta é uma quantidade surpreendentemente pequena, o que vem a provar que o nosso corpo é uma máquina muito eficiente. Livrar-se diariamente dos dejetos de uma pessoa não é tão difícil, mas lidar com os dejetos de todos juntos é uma história muito diferente. Levar o esgoto para longe, de uma maneira segura, foi uma das conquistas mais importantes da civilização, sem a qual todas as grandes cidades do mundo ficariam reduzidas a pântanos com doenças escondidas em uma questão de dias.
Isso levou ao assentamento de centenas de milhares de quilômetros de canos de esgoto no mundo. Tudo para ter certeza de que nossos dejetos pudessem ser rapidamente levados para longe de nossa vida. Todos os dias enviamos cerca de 155 litros de esgotos para serem processados em centros de tratamento como este. Mas não são somente nossas fezes e urina que descem por aqui. Todos os dias enviamos para cá milhares de absorventes de todos os tipos, dejetos e preservativos. E algumas pobres pessoas precisam fazer o inevitável trabalho de tirá-los do esgoto. E como dizem as pessoas que trabalham no esgoto, pode ser um trabalho sujo para alguns, mas é o nosso ganha-pão. É isso que entra e sai de nosso corpo. A primeira etapa de nossa marca no planeta. Mas à medida em que saímos da infância e entramos na idade adulta, outros desejos começam a aflorar. Assim como nosso impacto físico, um dos efeitos mais importantes que temos no planeta é nosso relacionamento com outras pessoas. Da escola à casa, do trabalho ao bar local. Se quisermos ganhar amigos e influenciar as pessoas, vamos precisar usar a linguagem. A linguagem que temos à nossa disposição é muito vasta. A média de palavras em nosso vocabulário é de 25 mil. Pode parecer impressionante, mas esse número torna-se insignificante quando descobrimos que o número de palavras em nossa língua é de mais de 500 mil. Mesmo assim, o número total de palavras que falamos é vasto, mesmo se ficamos repetindo as mais fáceis várias vezes. No mundo todo, pronunciamos uma média de 4.300 palavras por dia. Mais em algumas culturas, menos em outras, mas 4.300 é a média. Às vezes dizemos coisas bonitas, profundas, tocantes. Na maioria das vezes dizemos coisas comuns, mas juntas, elas contam uma história de nossa vida. Então fizemos um livro que contém cada uma dessas palavras e ele ficou assim. Uma obra de 5 volumes narrados por você, repleta de amor, tristeza, emoções e triunfos. Em todas as suas 123.205.740 palavras. É isso que diremos durante nossa vida. E com toda essa conversa, conheceremos pessoas, faremos amigos e causaremos um impacto. Então, quantas pessoas conhecemos? Na verdade, essa é uma pergunta mais difícil de responder do que parece. Há as pessoas que somente cumprimentamos, pessoas que nos atendem numa loja e aquela garota por quem passamos na rua e que não sai mais da nossa cabeça. Para calcular isso, precisamos saber o que constitui conhecer alguém. Os pesquisadores contam apenas as pessoas que conhecemos de nome e com quem falamos nos últimos 2 anos. A partir desta definição, foi calculado que a média de relacionamentos de uma pessoa no mundo é de 1.700 pessoas durante toda uma vida. E a quantidade de pessoas presentes neste estádio de futebol. Então, espalharemos as sementes de 1.700 amizades. Algumas delas serão amigos de toda uma vida, outras colegas de trabalho e pessoas com algum vínculo familiar. Outras serão pessoas que conheceremos durante alguns dias apenas. Mas num certo período de tempo, teremos aproximadamente 300 pessoas em nosso grupo social. E 1.700 pessoas se tornarão parte de nossa marca. Mas quando chegarmos à puberdade e os hormônios começarem a atacar, tentaremos desenvolver um relacionamento mais íntimo com algumas das pessoas que conhecemos.
Do ponto de vista evolucionário, discute-se que o único objetivo da vida é acasalar e assim formar a próxima ligação em uma cadeia contínua de reprodução sexual que vem se estendendo há 3,8 bilhões de anos, desde o início da vida propriamente dita. É um tempo e tanto. Mas nem todas as palavras mais bem escolhidas do mundo farão diferença em suas chances de acasalar se todos acharem que você cheira mal. Manter o corpo limpo é essencial para o ser humano e transformamos isso em uma forma de arte. Tomaremos vários banhos durante nossa vida. Representamos aqui cada um desses banhos por um patinho. O total serão 7.163 desses brinquedinhos, usando quase 1 milhão de litros de água. Essa obsessão com limpeza é uma coisa bem recente. Talvez todos os grandes amantes da história tivessem cheirado extremamente mal. Romeu, sem um banho, um desodorante, uma pasta de dente, provavelmente se pareceria com uma lata de lixo suja. E a única razão para que Julieta não ligasse para isso é porque ela não devia cheirar muito melhor. Mas aqueles dias ficaram para trás. Podemos até pensar que o nosso banheiro é um lugar bagunçado, mas isso não é surpresa quando nos damos conta de quantas vezes o usamos durante nossa vida. Fora os 656 sabonetes, os 198 frascos de shampoo, os 272 desodorantes, os 276 tubos de pasta dentifrícia, para passarmos em nossas 78 novas escovas de dentes, os 411 produtos de cuidados com a pele, os 35 tubos de gel para o cabelo, os 37 frascos de perfume, os 25 tubinhos de esmalte e os 21 batons. As mulheres usarão 11.000 absorventes. Também consumimos a incrível quantidade de 5,6 tubinhos de bronzeador. Depois que transformamos nosso corpo em uma tela branca aromaticamente aceitável, está na hora da decoração. Se as roupas fossem somente para nos manter aquecidos e para cobrir nossa nudez, poderíamos simplesmente usar algo que esquentasse. Mas esperamos muito mais das roupas. Tudo o que usamos diz algo sobre quem somos. Criar todas essas versões diferentes de nós mesmos significa que todos nós precisamos de grandes guarda-roupas. Se somarmos todo o dinheiro que gastamos em nossa vida com roupas, veremos que seria o suficiente para comprar um guarda-roupas como este. E você ainda diz que não tem nada para usar? Outra coisa que nos toma um longo tempo na vida é o nosso cabelo. Lavamos o cabelo 11.500 vezes durante nossa vida. Se decidíssemos nos poupar de irmos ao cabeleireiro, então acabaríamos com um cabelo desse comprimento. O cabelo é feito de um tipo muito forte de célula de proteína chamada queratina. Essas células são expelidas de nosso corpo em uma taxa contínua de aproximadamente 12 centímetros ao ano para ajudar a regular nossa temperatura. Durante toda a nossa vida, se não for cortado, nosso cabelo atingirá 9 metros e 42 centímetros. Ao mesmo tempo que seria muito útil na hora de resgatar uma princesa das torres das prisões, seria um pesadelo se enroscado em portas giratórias ou no motor de um jato. A barba nos homens cresce um pouco mais depressa, mas isso só começa depois de um tempo. Então, o melhor que você pode esperar é uma barba de 9 metros e 15 centímetros, longa o bastante para que você seja membro honorário do ZZ Top. Nossas unhas são feitas das mesmas células mortas que nosso cabelo. Se não forem cortadas, elas acabarão desse tamanho. Uma coisa enrolada de 286 centímetros. Então,
Agora temos um grande círculo de amigos, a aparência e o cheiro certos. Mas talvez alguns de nós queiramos usar algumas joias, tatuagens e até fazer cirurgia plástica. Será então que agora estamos prontos para encontrar um parceiro? Espere um pouco. Ainda falta uma coisa que parece essencial nos rituais modernos de acasalamento. Fabricamos álcool há milhares e milhares de anos, muito antes do que qualquer outra droga. Simplesmente adoramos a maneira que ele estimula a produção de beta-endorfina e interfere em nosso disparo sináptico. Em alguns países, as pessoas não bebem nada. Em outros, a bebida é essencial para a identidade. Mas se formos analisar, aqui está a conta de quanta cerveja consumimos durante nossa vida. 10.351 copos. E esta é a quantidade em média de vinho que ingerimos também. 1.694 garrafas. Se você estiver desfrutando de uma bebida enquanto está assistindo a este programa e exagerou na emoção, então você está em boa companhia. 0,7% da população do mundo fica bêbada pelo menos uma vez na vida. Mas lembre-se, isso tudo são médias. Se você estiver sentado aí pensando que bebeu mais do que devia, talvez fosse melhor diminuir um pouco. Quando somos jovens, o fato de levar nosso corpo ao limite pode fazer parte da diversão, porém, todo esse excesso terá consequências inevitáveis. Em média, vomitaremos 2 vezes por ano, o que dá 5 baldes de vômito durante a vida toda. O álcool, obviamente, não é a única causa, mas o resultado geral de uma noite de bebedeira aumenta positivamente esses números. E os jovens que estão se levando dramaticamente a esses limites ampliam essa média para todas as outras pessoas. Mas toda essa sociabilidade também levará a outras coisas. Em média, teremos 10 parceiros sexuais diferentes durante toda a nossa vida. Obviamente, estávamos desesperados para descobrir o quanto outras pessoas praticam sexo. Mas perguntar isso nas ruas nem sempre traz resultados corretos. Algumas pessoas mentem, outras exageram e a maioria delas simplesmente esquece. As estatísticas tendem a perguntar: quando foi a última vez que a pessoa fez sexo? Se perguntarmos isso a um número suficiente de pessoas, elas poderão moldar os resultados em toda uma população para que assim tenhamos um quadro bem claro do que está acontecendo debaixo dos lençóis. E quando esses cálculos são feitos, o resultado é menos de 2 vezes por semana durante nossa vida sexual ativa ou 4.239 vezes durante a vida toda. Mas não estamos procurando apenas sexo. A maioria de nós está tentando encontrar alguém para dividir a vida. E, em média, nos apaixonaremos 3 vezes. Dizem que não há nada de romântico no casamento, já que a essência do romance é a incerteza. Mas o que poderia ser mais incerto do que dar esse nó? A maioria dos casamentos hoje dura apenas 11 anos e meio. Mas não é assim que se fala desses assuntos. E é por isso que 70% de nós ainda darão pelo menos uma chance ao casamento. Então, toda aquela limpeza, os enfeites, a bebida, a dança e tentativas valeram a pena? É claro que sim. E todos nós faremos outra vez assim que possível. Atingimos um tempo em nossa viagem em que compraremos casas, construiremos um lar, ganharemos dinheiro para gastar com tudo que a vida tem a oferecer. E é aí que a nossa marca começa a ficar realmente grande. Não faz muito tempo, tudo que uma pessoa precisava na vida eram tangas e um graveto pontudo.
Mas agora precisamos de coisas. Coisas e mais coisas. Todos nós teremos 3,5 máquinas de lavar, 3,4 geladeiras, 3,2 micro-ondas, 4,8 TVs, 9,8 DVDs, 15 computadores, sem mencionar os fornos, hi-fis, vídeos, walkmans, telefones, camas, sofás, cadeiras, câmeras, bicicletas ergométricas e 1000 outros produtos de consumo que ainda serão inventados, mas que logo farão uma extrema falta em nossa vida. Uma coisa que agora é considerada essencial, mas que mal existia há 20 anos, são os bens eletrônicos como os computadores. Fabricar um computador comum exige pelo menos 240 quilos de combustíveis fósseis, além de 22 quilos de substâncias químicas variadas. Adicione a isso 1,5 toneladas de água usadas na produção e seu computador terá usado o equivalente ao peso de um carro grande, antes mesmo de deixar a fábrica. Mas não é apenas uma questão de fabricar todas essas coisas. Há também um enorme desafio de se livrar de todas elas quando não as queremos mais. No início do programa, vimos a quantidade de embalagem para alimentos que jogamos fora. Bem, esse foi apenas o começo. Cada um de nós será responsável pelo envio de 40 toneladas de lixo para lixões durante toda a nossa vida. Isso equivale a 2 desses contêineres completamente cheios. O consumismo está tão enraizado em nossa cultura que mesmo nossas festas religiosas se transformaram em oportunidades gigantes de comprar. Em muitos países cristãos, o Natal se resumiu a dar presentes. E cada ano supera o anterior. Um desses anos teremos ido longe demais. O Natal alcançará a massa crítica exigida para se tornar uma força impossível de ser detida e nós continuaremos comprando, comendo, bebendo, dando, embrulhando, desembrulhando, decorando e nos sentindo felizes até o dinheiro acabar. Até as ruas ficarão sufocadas com enfeites exagerados e até o país todo pode parar. Outro pilar de nossa cultura consumista é o carro. Durante toda a história da humanidade, impérios inteiros foram à guerra para pôr as mãos em objetos tão fantásticos quanto este. Agora todos nós esperamos ter pelo menos um lugar na rodovia. Durante nossa vida, possuiremos uma mini frota de carros, começando com triciclos e bicicletas, passando depois para uma média de 8 carros, antes de trocar para modos mais pacatos de transporte. Temos a capacidade de percorrer um longo trajeto em nossa vida, mas até onde iremos de verdade? Uma pessoa em média caminha 317 quilômetros todos os anos. Isso equivale a 24.887 quilômetros em 78 anos e meio. O suficiente para ir da Grã-Bretanha a Bali e voltar. Mas esse número se torna minúsculo se comparado à distância que percorreremos em nossos carros. Cada um de nós dirige cerca de 9.280 quilômetros por ano, o que dá um total de 728.489 quilômetros durante toda a nossa vida. Isso equivale a ir à Lua e voltar. E todo esse percurso requer combustível, o que significa quantidades enormes de combustível fóssil. Porém, hoje em dia, nem precisamos sair de casa. O mundo vem até nós. Assim como consumir bens materiais, também consumimos uma quantidade enorme de informação e cultura. E de longe, o maior contribuinte para isso é a televisão.
Ela traz o mundo para dentro de nossa sala. E em minutos, qualquer coisa que esteja acontecendo em qualquer lugar do planeta pode ser vista por nós ao vivo pela TV. Assistimos 148 minutos de TV todos os dias. 900 horas por ano. 2.944 dias de nossa vida. Isso equivale a 8 anos gastos em frente a uma caixa falante. Mas apesar de seus melhores esforços, a televisão não conseguiu matar completamente a palavra escrita. Uma pessoa lerá em média 533 livros durante sua vida. Mas 3% das pessoas mal sabem ler e 40% escolhem não ler livro algum. Além desses livros, temos nosso jornal diário para nos dar um resumo do que está acontecendo no mundo. Nossa tendência é comprar jornais que refletem nosso ponto de vista, que confirmam nossas suspeitas sobre tudo. Se você ler a mesma notícia num tabloide depois num jornal de qualidade, não se preocupe. Você será perdoado se pensar que eles estavam escrevendo sobre países diferentes. A única coisa que os jornais parecem concordar é que fazer sudoku é muito divertido. Isso parece moderar nosso apetite por eles. Durante nossa vida, leremos esse tanto de jornais. 2.455 que pesarão 1,5 toneladas. E para fabricar os livros e os jornais que lemos, serão necessárias 24 árvores. É quando somos adultos que a política do governo realmente começa a nos afetar. O que o governo decide muda a maneira como as crianças são educadas. O que acontecerá se a pessoa ficar doente, quantas estradas novas serão construídas e se a pessoa deve ou não ir ao Iraque durante os feriados. Durante nossa vida, teremos a chance de votar em aproximadamente 50 eleições. E esse é o tanto de grafite necessário para se fazer 50 cruzinhas nas cédulas. Esta é a sua contribuição física para a democracia. E você nem tem que abastecer seu estoque de lápis. Porém, se a sensação de irritabilidade causada por alguns políticos em você for demais, então talvez você queira tentar outras formas de melhorar seu humor. Por sorte, não importa se as coisas vão mal, elas sempre parecerão um pouco melhores com uma xícara de chá. Se você tomar 3 xícaras de chá por dia, como fazem as pessoas em média na Grã-Bretanha, então você terá tomado 74.802 xícaras de chá durante toda a sua vida. As propriedades tranquilizantes dessa bebida foram descobertas na China há 5.000 anos, quando alguém viu folhas de chá boiando dentro de uma chaleira com água fervendo, enquanto o imperador e seu séquito descansavam na estrada a caminho de uma longínqua província chinesa. Daquele momento em diante, o chá foi ganhando país após país com o seu simples chá. Agora, ele é consumido no mundo inteiro. Com manteiga no Tibete, com gelo em Long Island e, é claro, na Grã-Bretanha, onde ele é a bebida mais amada. Mas há momentos na vida em que nem uma xícara de chá cura nossos males. E em momentos assim, devemos procurar nosso médico. Em média, visitaremos um médico 314 vezes durante toda a nossa vida. E isso geralmente resultará numa receita. Quando estiver com 60 anos, você terá ingerido cerca de 30.000 comprimidos.
A diminuição das forças de nosso corpo será uma fonte de angústia para muitos. Algumas pessoas até choram muito quando as areias do tempo começam a se esvair. Associamos lágrimas com sofrimento, dor física e luto. Mas os canais das lágrimas nos olhos produziram lágrimas durante toda a nossa vida para manter nossos olhos lubrificados. Durante toda uma vida, isso somará a incrível quantidade de 61,5 litros de lágrimas. Alguém quer um lencinho? Mas as lágrimas não são a única coisa expelida continuamente por nosso corpo. Olhe ao seu redor. Aquele brilhozinho no final da tarde é você. Seus restos de células mortas da pele que duram apenas alguns dias. E esta não é a única parte de nós que se desgasta. Nosso esqueleto é completamente renovado a cada 10 anos. Até mesmo as células bem protegidas dentro de nossos músculos têm apenas 16 anos de idade. As células que vivem mais ficam no cérebro. Elas contêm todas as nossas memórias, os gostos das pessoas que amamos, os lugares onde estivemos, as coisas que vimos, toda essa informação que faz de nós mesmos. Já que nada resta fisicamente de nosso original, a coisa mais antiga em nós é a nossa primeira lembrança. No final, todos nós ficaremos com nossas lembranças e sonhos. Sonharemos durante toda a nossa vida e quando tivermos 78 anos e meio, teremos tido uma média de 104.390 sonhos. Os sonhos, como as lembranças, vêm da parte mais antiga de nosso corpo, dentro do cérebro. Portanto, embora pareçam etéreos, nossas lembranças e sonhos são, na verdade, o que temos de mais duradouro. Das 1.700 pessoas que cada um de nós conhecerá, 305 morrerão do coração. 179 de derrame. 111 sucumbirão à gripe e à pneumonia. 99 morrerão de câncer nos pulmões. 92 de doenças nas vias respiratórias. 63 morrerão do mal de Alzheimer. 49 de câncer no colo. 32 de câncer no seio. Você também conhecerá 10 pessoas que morrerão de causas naturais, 9 que morrerão em acidentes no trânsito e uma pessoa que morrerá num incêndio. Por sorte, apenas 1 a cada 3 de nós conhecerá uma pessoa que foi assassinada. Portanto, após esses números que definem a nossa vida, há uma certeza estatística no final de tudo isso. Dado que sabemos o que vai acontecer, deveríamos tirar o máximo proveito da vida e deixar a morte cuidar de si. Neste filme, tentamos lhe mostrar como é a sua vida em termos materiais. Vimos o alimento que comeremos e os restos desses alimentos sendo eliminados. Vimos as pessoas que conheceremos e as palavras que diremos a elas. As distâncias a que iremos percorrer para que gostem de nós e talvez para que nos amem. Vimos o total de gases que emitiremos e as coisas que jogaremos fora. Vimos os livros que leremos
e as pílulas que tomaremos para evitar a fome e a miséria. Vimos o quanto afetamos as pessoas ao nosso redor e a herança que deixaremos para trás para os que ainda virão. Este é o nosso impacto no planeta Terra. É nosso impacto na marca da humanidade. Mas não trouxemos nada para este mundo e podemos não levar nada dele. Durante 3,8 bilhões de anos de vida na Terra, os continentes se formaram e desapareceram, muitas vezes. Apenas os oceanos são eternos. Então é neles que a nossa jornada começa e termina. Uma vida vivida em 415 milhões de piscadas de olhos. Versão Marshmallow São Paulo.